O trovadorismo. Contexto histórico. A Idade Média foi um longo período da história que esteve marcado por uma sociedade religiosa. Nele, a Igreja Católica dominava inteiramente a Europa. Nesse contexto, o teocentrismo, Deus no centro do mundo, foi sua principal característica. Sendo assim, o homem ocupava um lugar secundário e estava à mercê dos valores cristãos. Dessa maneira, a Igreja medieval era a instituição social mais importante e a maior representante da fé cristã. Ela que ditava os valores e assim agia diretamente no comportamento e no pensamento do homem. Esse sistema, chamado de feudal, estava baseado numa sociedade rural e autossuficiente. Nele, o camponês vivia miseravelmente e a propriedade de terra dava liberdade e poder. Naquele momento, somente as pessoas da igreja sabiam ler e tinham acesso à educação. Artistas medievais. Houve grande número de autores das cantigas galego-portuguesas, parte deles de origem desconhecida, anônima. Sabe-se, contudo, que a arte trovadoresca é, em sua grande maioria, de autoria dos grandes senhores medievais ibéricos. Além dos trovadores, havia também os jograis, autores que provinham das classes populares que não apenas interpretavam as cantigas, mas também as compunham dos autores mais conhecidos. Destacam-se João Soares de Paiva, autor mais antigo presente nos manuscritos, João Zorro, Martin Codax, Paio Soares de Taveiros, João Garcia de Guilhade, Vasco Martins de Rezende e os reis Diniz I e Afonso X. Cancioneiros. Os cancioneiros são os únicos documentos que restam para o conhecimento do trovadorismo. Trata-se de coletâneas de cantigas com características variadas, escritas por diversos autores. Eles são divididos em Cancioneiro de Ajuda. Constituído de 310 cantigas, esse cancioneiro encontra-se na Biblioteca do Palácio da Ajuda, em Lisboa, originado provavelmente no século VIII. Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa, conhecido também pelo nome dos italianos que os possuíam, Cancioneiro de Colloque Brancucci. Esse cancioneiro, composto de 1647 cantigas, foi compilado provavelmente no século XV. Cancioneiro da Vaticano. Originado provavelmente no século XV, esse cancioneiro está na Biblioteca do Vaticano, composto de 1250. Cantigas no trovadorismo. As cantigas são divididas em líricas, que são as cantigas de amor e cantigas de amigo, e satíricas, que são cantigas de maldizer e cantigas de escárnio. Cantigas de amor. Neste tipo de cantiga, o trovador destacava todas as qualidades da mulher amada, colocando-se numa posição inferior a ela. O tema mais comum era o amor não correspondido. As cantigas de amor reproduziam o sistema hierárquico na época do feudalismo, pois o trovador passava a ser o vassalo da amada, esperando receber um benefício em troca de seus serviços. Cantigas de amigo. Enquanto nas cantigas de amor o eu lírico era um homem, nas de amigo era uma mulher, embora os escritores fossem homens. A palavra amigo nestas cantigas tem o significado de namorado. O tema principal é a lamentação da mulher pela falta do amado. Cantigas de escárnio. Nestas cantigas, o nome da pessoa satirizada não aparecia. As sátiras eram feitas de forma indireta, utilizando-se de duplos sentidos. Cantigas de maldizer. Através delas, os trovadores faziam sátiras diretas, chegando muitas vezes a agressões verbais. Em algumas situações, eram utilizados palavrões. O nome da pessoa satirizada podia aparecer explicitamente na cantiga ou não. Prosa de Fernão Lopes, com um estilo literário peculiar. Fernão Lopes foi um marco da literatura medieval de sua época. Isso porque acabou deixando de lado alguns protagonismos, trazendo à tona características mais populares. O escritor português ficou muito conhecido por suas crônicas históricas, ainda que a prosa historiográfica tenha surgido anteriormente.
novo movimento do trovadorismo. Ela atingiu seu apogeu no humanismo com a figura de Fernão Lopes. A principal característica desse tipo de obra é o teor histórico que ela carrega, uma vez que relata fatos reais. A grande diferença é que Fernão conseguiu unir a história com a literatura. Assim, ele produziu diversas obras por meio de uma linguagem simples e repleta de diálogos. Dentre elas, destacam-se Crônica de El Rei, Dom Pedro I, 1434, Crônica de El Rei, Dom Fernando, 1436 e, por último, a Crônica de El Rei Dom João, 1443. As principais características do teatro de Gil Vicente: presença marcante da sátira aos comportamentos de todas as camadas da sociedade portuguesa. Final do século XVI e início do século XVII. Os integrantes do povo, do clero e da nobreza, eram alvos das sátiras vicentinas, presença de características típicas da Idade Média. Entre elas, podemos citar as alegorias, a forte religiosidade cristã, o uso das redondilhas, estrofes compostas por 4 versos, rimando o primeiro com o último e o segundo com o terceiro, além da rejeição a 3 unidades do teatro clássico. Há também, no teatro de Gil Vicente, características do humanismo. Entre elas, podemos citar a presença de personagens e elementos da mitologia, a crítica social e as perseguições aos judeus e cristãos novos de Portugal. A obra que melhor apresenta o estilo literário de Gil Vicente é A Farsa do Inês Pereira, publicado em 1523.